Imagine se chegasse alguém para você hoje e falasse que sabia os hábitos e os comportamentos que mais deixam uma pessoa infeliz ao longo da vida. Eu acho que atiçaria sua curiosidade, seria informação valiosa, não seria? Pois é, nesse vídeo eu quero te trazer o que a ciência mostra que são os hábitos e os comportamentos que mais deixam pessoas infelizes ao longo da vida. E o primeiro eu acho que já vai te surpreender logo de cara. Se você quer ser uma pessoa infeliz, cultive péssimos relacionamentos. O estudo mais longo que a gente tem até hoje foi justamente para verificar o que mais deixavam pessoas felizes ao longo da vida. E incrivelmente eles perceberam que a variável que mais mexia no bem-estar era justamente ter bons relacionamentos. E quando eu falo de ter bons relacionamentos, eu não estou dizendo que você não possa brigar com seu parceiro, que você não possa discutir, que vocês não possam ter coisas que geram conflito, mas que você possa contar com ele no momento de dificuldade. O que mais mexe no bem-estar, incrivelmente, ao longo da vida, é ter bons relacionamentos. E isso ficou na frente até mesmo de pessoas que conseguiram riqueza e fama. E o que é bem interessante, porque eles fizeram uma pesquisa com a geração Y, que seria uma geração que vai de 1980 até 1990, para perguntar o que mais as pessoas buscavam ao longo da vida. E 80% das pessoas falaram que buscavam riqueza e 50% das pessoas dentro desses 80 falaram que também buscavam fama. O que é incrível, porque quando a gente pega os dados na ciência, o que mais mexe no seu bem-estar é ter bons relacionamentos. Só que o que as pessoas mais buscam é riqueza e fama. Não quer dizer que isso não seja importante, mas talvez pareça sábio você perseguir primeiro aquilo que é o mais importante, aquilo que gera mais significado, que é ter bons relacionamentos. Só que acaba que não é algo reforçado pela sociedade, você ser uma pessoa que foca no seu relacionamento, ser uma pessoa que se entrega. Até porque ter bons relacionamentos não é uma coisa que você estala o dedo e consegue ter. Você precisa investir horas e horas e horas para que você tenha um relacionamento de qualidade ao longo da vida. Então precisa de muita energia para isso acontecer. E a gente está vivendo num contexto cada vez mais líquido, onde as pessoas com qualquer desavença, qualquer coisa que não demete, elas já vão buscar um novo parceiro e dificilmente ao longo da vida você vai conseguir ter bons relacionamentos se você não investir horas, não investir energia mesmo em ter um relacionamento de qualidade, estudar. Porque é incrível, nós passamos 5 anos dentro de uma faculdade estudando a profissão, justamente estudando como lidar com pessoas ou como desenvolver um software. E por que você não estuda sobre pessoas, você não estuda sobre a pessoa que está à sua volta, no sentido de saber o que a ciência coloca, como ter bons relacionamentos, como cultivar isso. Justamente, talvez aqui que seja o ponto. Invista algumas horas focando em ter bons relacionamentos, em adquirir um conhecimento para isso. Tópico número 2. Se compare constantemente com outras pessoas. E é incrível, porque se você não se comparar ao longo da sua vida, eu acho que dificilmente você vai ser uma pessoa muito infeliz. Porque a comparação é o que talvez seja um dos fatores que mais geram mal-estar. Primeiro, o sentimento de que nunca está bom. Imagina você conquistar hoje o carro que você imaginou. E talvez o carro que você sempre imaginou, assim, não é uma Porsche, não é algo absurdo. E sim um carro tranquilo ali, talvez um carro de 70 ou 80 mil. Só que aí você conquista esse carro, você está muito feliz com ele e já vem seu amigo com um carro que tem o dobro do preço, meio que muito mais legal que o seu. Como que você reagiria a isso? Uma pessoa que se compara muito, possivelmente ela ficaria muito mal. E aí ela olharia para o carro dela e aquele carro traria muito menos satisfação do que de fato ele iria trazer se ela não se comparasse. Ainda mais hoje, com uma era de rede social, a comparação acaba que é muito maior. Hoje a gente tem bons dados na literatura de que redes sociais geram uma comparação, principalmente uma comparação ascendente, que é você se comparando com pessoas que estão acima de você. E geralmente isso gera um aumento de ansiedade, depressão, fora que as pessoas que já têm mais ansiedade e depressão, elas tendem a se comparar mais. Então gera um ciclo vicioso, onde pessoas que previamente não têm, né, na verdade, ansiedade e depressão, elas se comparam e aí, por se comparar, elas podem desenvolver ansiedade e depressão. E uma vez desenvolvendo ansiedade e depressão, elas tendem a se comparar mais por justamente estar num estado que gera insatisfação. E, infelizmente, essas comparações tendem a ser mais ascendente, com pessoas que estão acima, gerando aquele
sentimento de insatisfação crônica. Parece que nada que você conquista tá bom. Fora que as redes sociais foram programadas, principalmente o Instagram, para te ofertar e parecer que todo mundo tem uma vida perfeita, né? Todo mundo quer aparecer com a melhor luz, quer arrumar o cenário ou quer mostrar somente a faceta da vida, que ela é feliz, mas não mostra as dificuldades. Talvez aqui no YouTube a gente consiga ver mais como as pessoas são de verdade, né? Porque os vídeos são mais longos, a gente consegue ter mais profundidade, mais tempo de contato com as outras pessoas. Agora acaba que o Instagram é uma rede social que ela fomenta muito esse quadro de comparação constante. Então, se você não quer ser uma pessoa infeliz ao longo da vida, evite se comparar ao máximo. Tópico número 3. Busque somente prazeres momentâneos. Uma das coisas que acontece se você só busca prazer momentâneo é eventualmente sentir menos prazer em coisas do dia a dia. Porque nós temos uma balança, a Anna Lembke, que é uma pesquisadora, ela coloca pra gente uma balança bem interessante. Metaforicamente, seria uma balança onde você tem o prazer de um lado e você tem o sofrimento do outro. E quando você puxa muito pro lado do prazer, estão buscando prazer rápido, tipo pornografia, jogos de videogame o tempo inteiro, você precisa reequilibrar essa balança. E para reequilibrar essa balança, você aperta o lado do sofrimento. E aí, o que acontece? Se você é uma pessoa que só busca prazer momentâneo, automaticamente, para equilibrar essa balança, você vai sentir muito desconforto. E essa balança, cada vez, ela vai desequilibrando mais, fazendo com que você sinta mais desconforto no dia a dia. Além disso, proporcionar um ciclo vicioso, onde você busca esses prazeres momentâneos e aí começa a diminuir a sua capacidade de lidar com o esforço. Porque os prazeres voltados ao sentido, propósito, uma busca de uma vida que realmente tenha valor, geralmente envolve muito esforço. E aí, se você busca somente prazeres momentâneos, eventualmente, quando você precisar buscar esses prazeres que exigem esforço, você vai ter uma dificuldade muito grande justamente por ter desequilibrado esse contexto de balança. Fora que pessoas que buscam prazeres momentâneos, elas tendem a sentir muito mais tédio, ter muito mais depressão e ansiedade. E isso não é difícil de imaginar, né? Porque você fica o tempo inteiro bombardeando o seu sistema dopaminérgico com prazeres momentâneos e aí o que acontece? O dia a dia se torna cada vez menos prazeroso. Então uma vida comum, uma vida simples, cada vez se torna mais inquietante. Então se você quer ter uma vida triste, busque somente prazeres momentâneos. Tópico número 4. Não se exponha a situações de estresse e só viva no conforto. O estresse para o seu corpo não necessariamente ele é algo ruim. O estresse é uma resposta fisiológica perante a um estímulo que está gerando uma demanda de resposta de adaptação. Tanto de adaptação para você conseguir lidar com aquele estressor, quanto para você fugir ou lutar. E se você não se expõe a contextos estressores, o que acontece com o tempo? Cada vez mais a sua capacidade de lidar com o estresse, ela diminui. Por exemplo, vamos supor que você é um universitário e você começou a faculdade agora e você tenha que apresentar um trabalho. Só que aí você arruma um jeito de não apresentar esse trabalho e consegue. Só que por conseguir, você também não melhora a sua capacidade de oratória. E aí o que acontece? Da próxima vez que você for apresentar um trabalho, isso vai gerar a mesma resposta que gerou da primeira vez. Ou talvez até pior. Porque como você fugiu da primeira vez, agora a resposta tende a ser ainda maior. Agora vamos supor que você se expõe a isso, apresenta o trabalho, mesmo sentindo estresse, você apresenta esse trabalho, isso ia reforçar para o seu cérebro de que você é capaz. E automaticamente a sua zona de segurança ela iria aumentar. Vamos supor que o primeiro trabalho seja para... Você está apresentando para 20 pessoas, depois para 25, depois para 30, depois para 40. Quando você voltasse e apresentasse algum trabalho para 5, 10 pessoas, isso já nem geraria muita resposta fisiológica em você. Por quê? Porque você aumentou a sua capacidade de lidar com o estresse. Isso funciona para muitas coisas. Por exemplo, saber dizer não. Saber dizer não é um estresse. Tem muitas pessoas que acabam fugindo disso. Porque é desconfortável, né? Você falar não para uma pessoa, você falar que você não quer fazer alguma coisa que ela te pediu, ou falar que você não vai fazer mesmo sem dar explicação. É difícil, tem algumas pessoas que acabam dizendo sim para tudo. E aí, por dizer sim, infelizmente, você vai enfrentar uma vida que você, por vezes, não queria fazer, não queria ter essa vida. Então, aprenda o quanto antes a se expor a contexto de estresses, se possível, de maneira gradativa,
para que seu corpo gere adaptação e para que você aprenda durante esse contexto de estresse. Tópico número 5. Gaste mais dinheiro do que você ganha. Uma das coisas que mais gera estresse na vida de alguém é justamente ter dívida. Imagina, você ter uma dívida é uma das coisas que, quando a gente vê na ciência, é uma das adversidades que mais ativa seu sistema nervoso central, que mais te deixa estressado e ansioso. E não é difícil da gente conseguir imaginar isso, porque você tendo um custo de vida alto e tendo alguma dívida, dificilmente você vai passar seus dias sem fazer alguns cálculos automáticos, pensando, cara, se eu for demitido, como que eu vou conseguir pagar a dívida? Ou, se eu for demitido, no próximo mês, eu vou ter uma dívida, porque talvez também seu custo de vida seja alto, mas você não tenha dívida no momento. Só que isso ativa muito o seu sistema nervoso central e gera desgaste demais ao longo do tempo. Operar sempre com custo de vida acima, porque você sempre vai pensar, pô, eu não posso ser demitido ou não pode acontecer de dar nada de errado, porque se acontecer, como que eu vou sobreviver? Como que eu vou pagar as contas? Então, se você não quer ser uma pessoa infeliz ao longo da vida, faça uma reserva financeira, não gaste mais do que você ganha, por favor, e tenha consciência, o dinheiro ele não aceita desaforo. E tópico número 6, tenha uma rotina desorganizada, acorde tarde, coma besteira, beba, fume. Se você fizer esse comportamento, eu tenho certeza que sua vida será uma vida muito mais infeliz do que ela poderia ser. Porque esses comportamentos por si só, eles já podem gerar sintomas de depressão e ansiedade. Cada um deles, por si só, já gera um grau de insatisfação com a vida elevado. O álcool gera um estresse absurdo no seu sistema nervoso central, te dando um efeito muitas vezes no momento de relaxamento, de menor ansiedade, mas com o tempo, a própria abstinência dele te gera mais ansiedade no dia a dia e maior nível de estresse. Fora a relação que a gente sabe de que o álcool tem com o câncer. Então imagina, você ingerindo algo que aumenta significativamente a sua chance de câncer. Eu acho que não seria algo legal ao longo da vida. Fora que o fato de fumar, a nicotina ela tem um efeito muito parecido com o cigarro. Durante o momento que você fuma, muitas vezes você sente uma diminuição de ansiedade. Só que depois, esse efeito de dependência que a nicotina gera aumenta a sua ansiedade quando você não fuma. Então ela gera um efeito de bem-estar durante o momento, mas depois a ansiedade que você sente é pela falta dela, fazendo com que você busque cada vez mais e fume de maneira constante. Outra coisa que correlaciona com ansiedade e estresse é ter uma rotina desorganizada, não ter previsibilidade do horário que você acorda, do horário que você dorme. O seu corpo ele tem um relógio biológico chamado de ciclo circadiano. E esse relógio é o que organiza a hora que você acorda e a hora que você dorme. Tem diversas liberações de hormônios, neurotransmissores, fazendo com que você tenha esse ajuste biológico. Só que se você acorda e dorme em horários diferentes, seu corpo não consegue se ajustar de maneira adequada, aumentando e potencializando sintomas de ansiedade e depressão. Agora, vamos supor que geneticamente você já seja uma pessoa que já tem uma predisposição de ter mais ansiedade e depressão. Imagina o quanto você não está potencializando isso dormindo mal. Outro ponto, ser sedentário. O sedentarismo é uma das coisas que correlaciona muito com uma piora de saúde mental, uma piora de memória, piora de sono, que por si só são coisas que já aumentam a ansiedade e depressão. O sono mesmo, a gente tem bons trabalhos mostrando que somente a restrição de sono, muitas vezes sem um motivo ali na sua vida, somente te restringindo o seu sono, a gente já aumenta a sua chance de ser uma pessoa ansiosa e deprimida. E dependendo do grau de restrição de sono que você tiver, isso por si só já é fator de causar ansiedade e depressão. Então, se você quer ter um grau de satisfação com a vida considerável, quer ter uma vida feliz, preocupe com a sua rotina. Evite alimentos ultraprocessados, coma de maneira saudável, evite dormir e acordar em horários diferentes, tente sempre acordar e dormir nos mesmos horários. Evite fumar e beber, que isso por si só já vai gerar um grau de significância na sua vida muito mais alto. Em resumo, para você ser uma pessoa feliz, cultive bons relacionamentos ao longo da vida, se preocupe com seus relacionamentos, tenha pessoas com quem você possa contar ao longo da vida, nos momentos de dificuldade que você sabe, cara, essa pessoa eu posso contar, essa pessoa no momento de dificuldade eu posso recorrer a ela. Isso pode ser seu esposo, pode ser sua mãe, seu pai, mas tenha pessoas com quem você possa contar e cultive bons relacionamentos, que esse é um dos maiores preditores para uma saúde mental. Não gaste mais dinheiro
do que você tem. Então faça uma reserva financeira, seja uma pessoa cautelosa quanto a isso. Se exponha a situações de estresse de uma maneira controlada. Evite, cara, ficar só na sua zona de conforto, porque a zona de conforto, durante o momento, ela é muito confortável. Ela gera prazer. Só que ao longo da vida, por você não se expor a contexto de estresse, cada vez sua zona de segurança ela vai ficar menor. E qualquer coisa vai te gerar estresse. Basicamente qualquer coisa, porque você não está adaptado a situações de estresse. Então tem efeito protetor, você se expor gradativamente à situação de estresse. Não se comparar, evitar ao máximo se comparar com outras pessoas. Quando você perceber isso, tente de maneira ativa trazer para você o pensamento de que sua vida é singular, a sua história ela é singular, então automaticamente não dá para você comparar com outras pessoas. Você pode se espelhar, você pode tirar motivação, mas comparação não. Olhar a vida dos outros e trazer para dentro de si e ficar se comparando, nossa, eu tô atrasado porque outra pessoa está acima de você ou está em outra situação, é ser muitas vezes covarde com você mesmo. E foque no que você pode controlar. No que você não pode controlar, cara, é justamente não tá no seu controle. E tem muitas pessoas que acabam focando nisso, somente naquilo que não controla. Foca no clima, foca na política, foca em inúmeras variáveis que você não tem controle algum. Então foque em ser uma pessoa melhor, foque em desenvolver habilidades, desenvolver skills, que é isso daqui que vai te deixar uma pessoa protegida, que vai te deixar uma pessoa feliz ao longo da vida. Então, muito cuidado com esses comportamentos. Vou deixar um outro vídeo aqui para complementar o que a gente falou, como você pode lidar com o tédio e como que o tédio tem uma correlação com uma baixa saúde mental, que aí entra bem casando com o que a gente conversou aqui. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.